Fala, bando de sardinhas aqui do canal! Hoje o Orlando Dalamey, junto com o Casta Mestre dos Magos, vão alertar o perigo para você que tem Ledger, ou até mesmo outras carteiras online ou offline. Bora lá conferir essa live, mas antes deixa aquele like para fortalecer e confirma, é claro, se você está inscrito aqui no canal. Bora lá para mais um vídeo do Notícias Cripto. Que o CTO da SushiSwap há 3 horas atrás alertou de uma possível vulnerabilidade. Dá um zoom aí, Orlando. Dá boa. Um zoom pra galera. Há 3 horas atrás, o CTO da SushiSwap alertou sobre uma vulnerabilidade que as pessoas estavam interagindo com dApps do mercado de cripto, inclusive com a SushiSwap, e estavam tendo seus fundos drenados. Então ele levantou isso. Pesquisando um pouco mais a fundo, ele identificou que tinha um código de drenar valores dentro de um código de conexão de carteira. Então, basicamente, a pessoa entrava no site ali daquele dApp que ela queria interagir, aparecia um pop-up para ele conectar a carteira, ele clicava, o dinheiro sumia, e aí já era. E aí isso começou a brotar um alerta em todo mundo, né? Porque todo mundo falou, pô, será que é um hack de um dApp? O que que tá acontecendo? Até que todo mundo conseguiu linkar que os dApps que estavam sendo afetados por isso estavam associados a essa biblioteca que a Ledger, né, disponibilizava, era uma biblioteca open source da Ledger. Números, de modo geral, do hack, cerca de $500 milhão, de acordo com alguns levantamentos, e a situação atual foi que o código ele está sendo revisado, está sendo estabelecido, mas a orientação central é que a gente não faça interações. Primeira coisa é a seguinte, cara, que a gente tem que entender. Essa não é uma falha da Ledger, a carteira, a hard wallet. Muita gente acha que Ledger é só a carteirinha física, mas a Ledger é uma empresa cripto. E entre outras coisas que a Ledger oferece, uma dessas coisas é um kit de programação, um componente de software. E esse componente de software é usado por vários aplicativos ao redor do espaço cripto. Ele é um kit de software que é usado para conectar a interface gráfica, a página do aplicativo, com a blockchain. Ele é um kit de conexão. Então, esse kit de conexão é usado mesmo em lugares que não tem nada a ver com a carteira. Caras como a SushiSwap, como a Revoke, como a Curve e outros que vocês listaram. O que foi o hack? Alguém, que não sabemos como, conseguiu adulterar a programação, o código-fonte desse componente, para colocar ali dentro um código malicioso que drenaria os fundos de quem tentasse interagir com a blockchain, passando por esse kit de conexão que estava espalhado por vários lugares. Então, pode ter sido, cara, um funcionário, um ex-funcionário, um funcionário que vazou um acesso. Mas o lance é, alguém adulterou o código-fonte, esse código-fonte passou batido por todos os revisores, ele foi implantado, ele foi colocado em produção ao vivo e ele foi espalhado por aí. Então, isso a gente não sabe. A Ledger vai ter que dar uma explicação. Mas esse foi o hack. Então, não é um hack de blockchain, não é um hack de contrato inteligente. É um hack Web 2, onde alguém invadiu o servidor de uma empresa com uma autorização indevida para fazer uma ação indevida, adulterou um programa e esse programa foi adulterado, implantado e se espalhou pela internet. O que eles estão fazendo agora? A Ledger já avisou que está ciente do problema, deixa eu colocar aqui os comunicados da Ledger para vocês verem. Só isso aqui, tá aí, boa. Aqui, ó. Identificamos e removemos uma versão maliciosa do Ledger Connect Kit, que é esse componente de software. Ou seja, uma versão falsa, né? A versão genuína já foi atualizada, não interaja com aplicativos pelo momento. O que acontece? Eles estão trabalhando agora para essa atualização ser propagada. Então, leva um tempo para que todo mundo pegue essa versão nova, corrigida e atualize. Então, não é o fato deles terem resolvido que quer dizer que está liberado. Tem que esperar essa correção se propagar pela internet. Quais são as recomendações por enquanto? Não interaja. E, especialmente, não corra para revogar contratos, porque a gente não sabe nem se a Revoke Cash já resolveu a sua infecção. E os caras, vou revogar tudo para ficar tranquilo. Aí, na hora de revogar, o cara é hackeado. Então, a solução é não faça nada e coisas como não compartilhe a chave privada, porque já estão aparecendo o quê? Perfis falsos, que tipo Ledger underline, sacou? Ledger ponto exclamação, Ledger 00, que falam que são da Ledger e que para você ficar seguro, você tem que compartilhar a chave com eles. Então, não tenta corrigir o
Não interage, não tenta corrigir, cara, só senta o bumbum e espera, que isso tem que ser resolvido no âmbito desses serviços, isso tem que ser resolvido no âmbito desses programadores, tá? O que é interagir on-chain, né? Acho que a gente pode dar um passo atrás e falar sobre isso. Interagir on-chain, pessoal, é quando você está num aplicativo, ok? Que ele é do mundo cripto, e você faz uma transação e você tem que abrir sua MetaMask, tem que assinar aquela transação e tem que tocar aquela transação para frente. Ou quando você conecta sua carteira e você assina alguma coisa. Então, se você não está ativamente mexendo, então você não está interagindo. Abrir a MetaMask para olhar o seu saldo, tudo bem, não tem problema, porque você não está interagindo, você está só consultando a sua MetaMask. Agora, abriu um site como o site da Revoke para revogar um contrato, abriu uma SushiSwap para fazer uma troca de token, abriu uma Curve para prover ou para tirar liquidez. Essas coisas são interações on-chain, porque são atividades que vão demandar um clique na sua carteira para você autorizar que alguma coisa aconteça. É isso que você faz e é aí que está o risco. Então, por isso que a recomendação é, cara, só não faça nada, só fica tranquilo, tá? Isso já mata algumas dúvidas que apareceram. Acho que aí a gente pode puxar outras. Eu vou até limpar as que já são matadas por essa explicação já, e você pode dar prosseguimento. Beleza, beleza. Vamos lá, deixa eu ver alguns outros pontos. Aqui a galera também perguntando sobre interações na linha, né? Se o DEP na linha pode ser hackeado via MetaMask. A linha, como o Juan já comentou, né? Suspendeu as interações. Sinceramente, pessoal, não vale a pena fazer as interações. É melhor aguardar. Aqui até, né, o pessoal estava perguntando bastante sobre isso, sobre essas interações que estavam olhando para airdrops. Podem ficar tranquilos. É melhor aguardar. Aqui uma coisa que eu achei engraçada no comentário, o pessoal falou, o Bitcoin não tem nada a ver com isso, é problema dos protocolos DeFi. Na verdade, não é problema. Na verdade, a falha original é uma falha de segurança da Ledger, né? Da biblioteca da Ledger. Na prática, se a gente parar para pensar, os protocolos DeFi não tem uma culpa tão grande. Até, na verdade, foram muito assertivos, né? Muitos protocolos fizeram as comunicações devidas na sua comunidade. No caso até do Revoke, uma ação que me chamou muita atenção, os caras tiraram o site do ar, em prol da segurança dos usuários. Então, eu até achei, assim, isso, na minha opinião, a comunidade de cripto se movimentou muito rápido. Desenvolvedores em prol de resolver essa falha. Eu tive muito essa impressão. Não sei se você teve algo parecido. Puxa o Juan aí. Juanzito. Sim, não, isso foi até super interessante, porque depois de que nós vimos um aumento dos tweets sobre esse tema, nós vimos os protocolos se posicionando também. Então teve o Revoke tirando o site do ar. Não era nem que eles só anunciaram no Twitter. Eles anunciaram no Twitter que tinha a falha, retiraram o acesso do site, e mesmo depois que a própria Ledger já tinha avisado da resolução do problema, o site ainda continuou fora do ar. Outros aplicativos, até que não foram afetados pelo problema, estavam se posicionando, falando, pessoal, quem interagiu aqui com a gente está seguro, a gente não usa essa biblioteca e mesmo assim a gente está se posicionando aqui. Então, eu acredito que teve bastante parecer sobre diversos aplicativos, mesmo aqueles que não foram afetados, acabaram se posicionando, e eu achei super legal essa parte. Sim. Não, cara, eu acho que esse ponto, acho que a gente fecha, assim, então, pontos de interações. Agora eu acho que, vamos lá, dúvidas mais pesadas aqui. Devo jogar a minha Ledger fora? Cara, não. Igual como a gente comentou, Ledger segue sendo um dos melhores hard wallets do mercado. Particularmente, as marcas que eu mais gosto de utilizar de hard wallet são Ledger e Trezor. Muita gente me pergunta isso. Eu acho que, assim, é importante você ter um setup de segurança bem definido. E reforço, segregar ativos que você faz interação on-chain, carteira de interação on-chain para carteira de hold. Se você vai fazer um swap na Uniswap com $100 e você tem $10.000, cara, pra que você vai interagir com a sua wallet que tem $10.000? Não tem necessidade. Paga uma taxa base, manda para uma wallet de interação e faz as interações lá. É a mesma coisa de quando a galera me pergunta sobre corretora. Orlando, eu gosto às vezes de fazer um ajuste da corretora, mas eu queria manter minha custódia privada. Então tá bom, cara, mantém seus fundos de custódia privada e só mantém, né, em locais que você vai ter exposição, que você vai ter risco, quantidades que você tá disposto ali em prol daquela operação. Eu acho que essa é a dica final
dessa questão aqui que a gente tá falando. E também a galera comentou, né? Mas, pô, aparecia um pop-up diferente, a galera não tinha como perceber? Tinha, mas na maioria das vezes a galera faz tudo isso muito automático, né? Então eu acho que as duas dicas são essas: segregação de patrimônio e observar a comunidade, observar o que as pessoas estão falando. Acho que são os dois principais pontos. Mas fiquem tranquilos, essas dúvidas aqui relacionadas a Ledger como wallet, eu não me preocuparia tanto. E aqui, uma outra dúvida que tem muita crítica, né? Que a Ledger, ela tem o código diferente, que a Ledger tem alguma coisa estranha, é que tem o código fechado e por isso que aconteceu essa vulnerabilidade. Não, também não é isso. Nesse caso aqui específico dessa biblioteca, é um código aberto. Não sei se tem mais alguma dúvida que você quer puxar, Casta, fica à vontade. Vamos lá, vamos puxar, cara. O pessoal tá perguntando muito do NFT da Scroll, tá? Esse NFT da Scroll, ele libera só daqui a 7 horas. Então, até lá, pode ser que já tenha sido resolvido e vai ficar um tempo aberto para fazer o claim. Então, só respira e espera, galera. Eu acho que isso aí é mais tranquilo por agora. E tem outras aqui boas também. A gente podia ter uma conversa aqui e até passar para a galera que deve estar se perguntando. Cara, isso leva para a gente de volta a questão da narrativa de custódia própria versus custódia em corretoras? Porque muita gente não sabe, mas a nossa visão sobre custódia em corretoras é diferente da visão do mercado cripto, né? Às vezes nós não somos tão ortodoxos assim, do tipo, olha, corretoras são um lixo e guardem tudo em hard wallet e corram para as colinas com as suas chaves privadas. A gente poderia falar um pouco sobre essa visão nossa. O que vocês acham? Cara, acho super justo. E assim, explicando, né, o que o Cássio tá querendo falar, acho que primeira grande lição, pessoal, quando a gente fala de custódia própria, autocustódia, ela envolve responsabilidade. E também você gasta tempo pensando em redundâncias. Então eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a maioria das pessoas, elas vão lá, compra o Ledger, compra a Trezor. Primeiro, elas não fazem nenhum teste, elas nunca verificaram o backup delas, elas nunca habilitaram uma passphrase, elas não fazem segregação de ativos, elas continuam interagindo com aquela wallet como se fosse um tanque blindado em meio às coisas esquisitas que existem no mercado de cripto. Elas recebem NFTs maliciosos e ficam com vontade de clicar nos NFTs que, no caso, são tentativas de scan. Infelizmente, muita gente perde dinheiro por conta disso. Então, a autocustódia, pessoal, exige investimento em tempo e estudo. É fundamental, é mandatório. Se você está querendo ter uma carteira como essa daqui, o que você tem que fazer, além de comprar aquela carteira? Primeira coisa, para e estuda. Entende como é que funciona uma hard wallet, entende como funciona uma passphrase, entende como funciona backup, entende toda essa estrutura. Se você não está disposto a fazer isso, às vezes você terceirizar a custódia pode fazer sentido. Por exemplo, você fazer uma terceirização de custódia via um ETF, você vai pagar taxas, mas você vai ter uma custódia institucional com seguro de uma estrutura regulada. Ah, Orlando, não vou ter a posse dos meus ativos. Verdade. Se o governo quiser confiscar, se quiser acontecer alguma coisa assim, algumas das vantagens que existem no mercado cripto você perde. Mas a questão é, você fazer a autocustódia de forma pouco diligente é um risco ainda maior para o seu patrimônio. Então é importante, toda vez que você pensar, vou fazer autocustódia, você pegar, estudar e compreender. É a mesma coisa. A gente identificou essa vulnerabilidade nos primeiros minutos que aconteceu, por quê? Porque todos os dApps que a gente interage, tudo que a gente interage, tem notificação. Então, no primeiro momento que aconteceu isso, pingou nos nossos twitters, a gente falou, galera, peraí, tem algum problema, vamos paralisar, vamos fazer todo esse processo. E mesmo assim, tem outras seguranças, como, por exemplo, a gente comentou, ter o wallet de interação, ter o wallet de holding, fazer todo esse processo de segregação. Então, é importante que, quando você falar, eu quero fazer autocustódia, você tem que investir nesse processo de autocustódia, que é fundamental. Não sei se você quer completar com mais algum ponto, Casta. Acho que eu concordo, cara. Tem coisas que eu prefiro guardar eu sozinho, por exemplo, vamos fazer carteira de airdrop. Você não tem escolha, vai ter que ser criptonativo. Agora, se eu tivesse muita grana para fazer hold, eu não ia botar toda essa grana on-chain, sacou? Eu ia pegar uma parte dessa grana, colocar numa corretora AAA, dependendo do volume, e até fazer custódia institucional, como você já mencionou em vários momentos, e parte eu poderia colocar numa Ledger, parte numa Trezor, porque, cara, em cripto, qual é a segurança que a gente tem? Nenhuma. Não existe segurança absoluta em cripto. Cara, você pode se dar mal fazendo autocustódia, especialmente se você não sabe muito bem o que você está fazendo.
A sua máquina pode ter um vírus que você nem sabe de onde veio e de repente você, dá um dia que vai reiniciar a sua carteira, copia e cola a sua chave privada e tem tipo um keylogger vendo você digitar no teclado. Então, para você fazer autocustódia de grandes valores de forma segura ao longo de muito tempo, cara, não dá para você ver um tutorial de YouTube de 5 minutos e sair comprando Ledger e metendo uma grana alta lá dentro. Né? Eu, inclusive, acho que é por isso que a gente vê narrativas fortes como o ETF, onde o cara que vai entrar com uma grana violenta em cripto, você acha que o quê? Que a BlackRock vai ter uma carteira Ledger que eles guardam na gaveta do CTO da BlackRock, que quando alguém quer transferir dinheiro, ele abre lá, dá um ok na carteira? Não, cara, todo esse processo de institucionalização envolve o seguinte: um cara que quer investir muito dinheiro em cripto, ele quer ter garantias. Ele quer ter alguém para processar do outro lado caso as coisas deem errado. Então essa visão, not your key, not your coins, vamos pegar 1 milhão de chaves privadas e ficar guardando elas para cima e para baixo, isso é uma visão que ainda deriva de uma ideologia criptoanarquista. Né? E não é necessariamente o rumo que o futuro do mercado cripto vai tomar, enquanto ele tem que, na verdade, facilitar a vida das pessoas. E não, complicar tecnologicamente a vida das pessoas. Então eu não tenho essa visão tão ortodoxa, sabe? Porque também é muito fácil quando a gente é influenciador, é muito fácil pra gente. Not your keys, not your coins. Aí eu perdi minhas keys. Porque você é burro, né? Aí a gente manda essa, né? É muito fácil, né? A gente joga toda a responsabilidade no indivíduo e lava as mãos. Cara, se você foi hackeado é porque você não soube gerenciar a privada. Você perdeu porque você não soube copiar e colar no lugar certo. Então eu também não acho que é justo a gente falar para pessoas que não têm, cara, a base de compreensão tecnológica suficientemente pronta para fazer autocustódia de forma responsável. E a gente tem que reconhecer que enquanto novos entrantes chegam no mercado cripto e vão chegar por causa do próximo ciclo, que a solução para todos eles é falar, meu irmão, olha aqui esse tutorial, not your key, not your coins, e problema seu, sacou? Ex-funcionário da Ledger foi vítima de um ataque de phishing, né? Phishing. O que é um ataque de phishing, cara? É quando você faz o cara achar que tá usando uma coisa e ele tá usando outra. Tipo quando você acessa o site do Banco do Brasil, e não é o Banco do Brasil, mas tem a cara e as cores e os botões do Banco do Brasil. Ou todo mundo deve ter feito já, quando você compra um eletrodoméstico, uma televisão, um fogão, uma geladeira a um preço muito barato, achando que estava no site da Americanas e não era o site da Americanas. É um site igual da Americanas. Isso é um ataque phishing. E esse ataque phishing, ele convence uma pessoa a entregar informações que ela não entregaria de outra maneira. Então isso chama-se de um hack ou um ataque de engenharia social. Então não é um hack de programação. Alguém botou como alvo os funcionários da Ledger e convenceu um funcionário a entregar uma informação e com isso teve acesso a uma conta fechada. Com essa conta fechada, o cara conseguiu entrar no servidor da Ledger como um programador que ele não era, adulterou o código-fonte do kit e começou a postar atualizações desse negócio, que provavelmente na Ledger você vai ter uma coisa que eles chamam de sistema de integração e entrega contínua, que funciona da seguinte maneira: você faz uma atualização no código e se esse código passa por certos critérios, ele já entra em produção sem muita supervisão. Então esse cara conseguiu entrar no circuito, publicou versões novas 1.1.5, 1.1.6 e 1.1.7, que são versões fraudadas. E essas versões começaram a se propagar pela internet, cara. Só que aí até a hora que eles se tocaram, né? Isso começou às 6 da manhã de hoje, mais ou menos. Lá pelas 8, 9 o pessoal se tocou. Desce um pouco para ver se eles têm noção do quanto foi roubado. Acho que não, né? Eu tenho aqui, cara. Não, eles só informaram o endereço. Do hacker, se você quiser. Endereço do hacker? Assim, os levantamentos estão... exatamente, tá nessa ordem. Essa é a carteira do hacker? Essa é a carteira do hacker. $500 mil? Essas duas. 500 em uma e tinha a carteira de FIIs dele, que essa aqui também 360. Atualizado, eu vi que ele já tá retirando o saldo dessa carteira. Ele tá sacando agora, em tempo real. Caraca, a gente tá vendo o cara sacar, mané. Pra onde é que ele tá levando esse dinheiro? Olha, tá pra Avalanche. Atrás. Avalanche, NS, eu vi que eles venderam outros também. Mas eu trouxe até uma imagem autoexplicativa do problema. Eu acho que se o Cássio quiser até comentar mais sobre ela, é essa aqui, olha. Talvez isso aqui possa resolver bastante o que está acontecendo com esse problema.
Isso é phishing, Pra quem É entende bem- essa imagem aqui, Para um bom entendedor. exato. É isso que aconteceu, só que de maneira de app.